Graça e paz. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril e o mês está acabando. Nós logo vamos entrar no mês de maio. Eu estou falando sobre como você precisa avaliar a sua vida. Avalie a sua vida. São várias maneiras de examinar a sua vida sob a perspectiva de Deus. Como é que está indo a minha vida sobre a perspectiva de Deus? E ontem eu comecei a falar sobre avaliar a sua fé pela sua capacidade de perseverar. Eu disse que a perseverança é muito importante. Você precisa avaliar a sua fé pela sua capacidade de marchar ao redor de Jericó. Lembra da história de Jericó? Durante 7 dias. E no 7º dia, rodear a sua Jericó 7 vezes, embora o mundo considere um tolo. Você precisa avaliar a sua fé pela sua capacidade de perseverar, como Moisés, em face da oposição maciça, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Moisés, pela fé, fez tudo isso, não é? Avalie sua fé pela essa capacidade, como a de Abraão, de desconsiderar toda a evidência contraditória do natural, observar todos os fatos à sua frente e crer na resposta sobrenatural de Deus, ficando plenamente convicto de que Deus continua poderoso. Tem uma história que diz de Adoniram Johnson, que tornou-se famoso pela sua declaração muito citada: a perspectiva é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Vou repetir: as perspectivas são tão brilhantes quanto as promessas de Deus. Ele escreveu também: se perguntarem quais são as probabilidades de sucesso, diga: tantas quanto existe um Deus poderoso que irá cumprir as suas promessas. Alguém pode olhar para você e vai falar: esqueça, não vai dar certo, não funciona. Quantas perspectivas tem de chance? Você vai responder pela sua perseverança. Tantas quanto um Deus poderoso poderá cumprir, irá cumprir as suas promessas. Foi essa fé que manteve Adoniram e a esposa Anne, sua primeira esposa, trabalhando durante 7 anos até batizarem seu primeiro convertido depois de 12 anos. Só tinham 18. Foi essa fé que sustentou esse missionário na Birmânia, né? A fé que ele tinha, a perseverança que ele tinha, foi essa fé que o sustentou quando seu primeiro filho morreu. Fé que o manteve trabalhando até escrever uma gramática e um dicionário no idioma birmanês e depois de 10 anos completar o Novo Testamento nessa língua. Apesar dos repetidos ataques de febre, disenteria, Judson continuou firme na sua fé. Quando os amigos que o sustentavam decidiram que ele não era digno da sua ajuda por mostrar tão pouco fruto, ele não desanimou, mas escreveu: é necessário muito tempo, muito mais tempo do que passei aqui para causar impacto nesse povo pagão. Se vivermos mais 20 anos ou 30 anos, ele talvez ouçam falar de mim outra vez. Olha que fé impactante. Depois de 11 anos, o tirânico imperador da Birmânia o prendeu durante 11 meses numa cela de condenados à morte. Algumas vezes lhe colocaram guilhões com 3 pares de ferro nas pernas, outras vezes 5 pares. Ele foi levado descalço
para andar sobre a areia escaldante do meio-dia durante vários quilômetros, até que seus pés enchessem de bolhas, rachassem, deixassem um rastro de sangue na areia. Seus pés eram então colocados no cepo e levantados acima da sua cabeça. O chão estava coalhado de insetos, mesmo nessas ocasiões em que Satanás o atormentava com a ideia de desobediência, de que não dava certo ser missionário ali. Deus o sustentou. É assim que funciona quando você tem fé. E hoje a história diz que todos esses anos, todos esse sofrimento que esse missionário passou lá, quando ele morreu, ele deixou atrás de si centenas de túmulos de crentes no solo birmanês, 63 igrejas, 7.000 crentes batizados, 163 missionários. Existe hoje uma igreja de cerca de 2 milhões de birmaneses que chamam Jesus de Senhor. Não há fé maior do que aquela que continua viva quando toda a esperança parece ter desvanecido. O que você e eu entendemos de tal fé? A fé perseverante. Persevere. O testemunho de Adoniram Johnson faz toda a diferença na minha vida, de ver quanto sofrimento, mas que a persistência levou esse homem a ser lembrado até hoje pelo trabalho missionário que fez entre os birmaneses. Você também precisa ter perseverança no seu dia a dia. Pai, dá-nos fé para perseverar cada dia, cada manhã. Ensina-nos a perseverar. Ensina-nos a não desistir. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.